Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São José dos Pinhais, no Paraná, Marcelo Silveira. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Danilo. Olá, ouvintes. Hoje vamos encerrar a nossa série de podcasts sobre o tema da amizade, sob o olhar da filosofia. Lembrando que ontem, dia 20 de julho, aqui no Brasil e também em alguns países da América do Sul, foi comemorado o Dia da Amizade. A ONU estabeleceu o dia 30 de julho como sendo o Dia Internacional da Amizade. Mas aqui no Brasil e em alguns países da América do Sul, como já falamos, o dia 20 de julho é a data mais popular onde se comemora esse momento especial. Naturalmente que nós não vamos esgotar o tema, como sempre lembramos, não vamos também trazer aqui verdades absolutas, mas a gente vai conversar, refletir, ouvir histórias de amizade e, sem dúvidas, nos inspirarmos para entender o que significa sermos bons amigos, boas amigas, que oferecem também, através da amizade, esse grande vínculo sagrado, aquilo que há de melhor no nosso coração, através de ações concretas para os nossos semelhantes. No primeiro episódio, nós falamos sobre os deuses da amizade, os arquétipos, os mitos, os símbolos também, que trazem essa ideia da amizade. Já no segundo episódio, falamos sobre as obras filosóficas de Platão, Aristóteles, Cícero e também de grandes poetas como Khalil Gibran, que falam também sobre esse tema da amizade. Agora vamos falar, Marcelo, nesse último episódio, das experiências cotidianas, ou seja, das nossas vivências, através das experiências de vida que nós temos, do que simboliza a amizade para nós no dia a dia, ou seja, segundo a filosofia, segundo a ideia das virtudes, ou seja, como reconhecer a generosidade, a cortesia, a convivência, como se dão essas relações virtuosas em amizade. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para começarmos o nosso podcast. Legal, Danilo. Um ponto interessante, e falamos disso no episódio anterior, é justamente que a amizade muitas vezes começa por uma série de afinidades. E vimos que alguns filósofos pensam, como Aristóteles e o próprio Cícero, pensam que a afinidade por virtudes é talvez a chave fundamental das principais relações de amizade, né? Que a melhor amizade seria aquela em que o amigo inspira o outro em valores, em virtudes, porque estão afinados numa busca comum. E essa busca é uma busca por ser melhor. E aqui tem um ponto interessante, porque na sociedade contemporânea, de forma geral, existem exceções, mas de forma geral, nós somos incitados, isso já faz muito tempo, a ser melhores em relação a uma série de coisas bastante superficiais, digamos assim. Você ser melhor no seu trabalho, você ser um melhor líder, você ser melhor nas finanças, melhor nisso e melhor naquilo. Isso não é efetivamente ser melhor, isso é ter mais capacidade de trabalho, mais capacidade financeira, mais capacidade para isso ou para aquilo, que não necessariamente traz para você felicidade, traz um tipo de realização material, que talvez daqui a pouco ou no fim da vida você descubra que não era assim tão importante quanto outros elementos que parecem continuar conosco. E os elementos que parecem continuar conosco e que nos destacam, nos dão uma premissa de identidade real em relação a nós mesmos, constituem aquilo que chamamos a nossa moral, que tem a ver com a formação do nosso caráter, o domínio da nossa personalidade, através do cultivo, da vivência e da aplicação de valores humanos, ou de virtudes humanas. Bom, é um ponto interessante, porque sempre falamos de valores e virtudes como coisas distintas, e aqui talvez caiba explicar um pouco a diferença entre um elemento e outro. Um valor é uma espécie de virtude que é congênita, você traz ela contigo. Então, às vezes você nasce já com certas predisposições a ser bondoso, ou a ser compreensivo, ou a ser compassivo. Mas nenhum de nós nasce com todos os valores prontos. Então alguns nós trazemos, por algum motivo trazemos como uma experiência já conquistada, digamos assim. E basta cultivar isso para que esses elementos estejam aí. Você não precisa fazer uma grande força e ter uma grande formação para que eles se apresentem. Todavia, ao longo da vida, você começa a reconhecer características que seriam importantes de se ter, mas você não possui, pelo menos não assim de maneira tão fácil e tão natural. E aí entra
a virtude não é algo que você traz de forma congênita, senão que é algo que você começa a desenvolver em si mesmo. E esse desenvolvimento não se dá apenas por desejo, porque eu quero, porque eu reconheço que preciso. Assim como um atleta, por exemplo, não aprende a correr ou a nadar porque deseja somente, ele precisa aprender a técnica, ele precisa se aprofundar, ele precisa treinar muito. E em fazendo isso, ele pode chegar a um ponto em que essa capacidade se confunde com ele e parece ser algo tão natural da personalidade dele. Assim como um músico aprende um instrumento e também não é só por desejo, é por prática, por estudo, por técnica, vai chegar um momento em que isso pode estar tão embrincado com a personalidade dele que quando a gente ouve ele tocar, parece que a pessoa nasceu tocando aquele instrumento. Ela construiu aquilo ao longo do tempo. A virtude é a mesma coisa, ou as virtudes. São elementos que, identificando a necessidade, nós começamos a aprender e cultivar ao longo da nossa vida, e em determinado momento isso pode estar tão bem desenvolvido que para quem vê de fora, né, e não nos conheceu antes, pensa que a gente já nasceu com aquela qualidade pronta. Isso é interessante porque demonstra o quê? Demonstra que a virtude é justamente um elemento que pode ser conquistado e construído em nós. E onde aparece a amizade em tudo isso? E tem a ver com essa reflexão dos filósofos que comentávamos no outro episódio. Justamente nas relações amistosas, nas relações de amizade verdadeira entre uma e outra pessoa, há essa relação de não só de inspiração mútua, porque como cada um traz umas qualidades ou começa a trabalhar umas virtudes antes que outros, é natural que o meu amigo, a minha amiga, ela tem um valor e uma virtude que eu não possuo, ou que está desenvolvendo há mais tempo que eu, e isso me inspira e me dá ferramentas. Pela intimidade da amizade, ela pode me falar sobre isso, e não só falar, porque essas coisas não se aprendem muito por discurso, essas coisas se aprendem por imitação na convivência, né? De ver uma pessoa generosa, de ver uma pessoa compassiva, atuando naturalmente dessa maneira, ou se esforçando para atuar dessa maneira, eu me inspiro e aprendo a imitar este modelo também. E isso nos leva, talvez, justamente a um dos pontos que tornam a amizade um elemento difícil de se compreender no nosso momento, para muitas pessoas, que é justamente a nossa limitação em termos de modelos. Você trouxe a palavra modelos, Marcelo, isso é muito interessante. Quando a gente ouve as pessoas com quem a gente convive, a gente poderia aprender também através do que elas falam, do que elas fazem. Eu lembro muito que quando iniciei a minha trajetória através da filosofia em Nova Acrópole, eu comecei a perceber muito o exemplo das pessoas que estavam comigo. É natural que cada um tenha as suas virtudes e valores, mas eu procurava sempre imitar aqueles que eram os melhores em termos de exemplos. Eu lembro que uma das minhas professoras em Nova Acrópole perguntou em algum momento se eu havia lido o livro Manu, a menina que sabia ouvir. E naturalmente que eu entendi o que ela queria me ensinar com essa obra. E o Michael Ende, logo no início do livro, ele fala que Manu tinha uma virtude não muito comum entre as pessoas, que era saber ouvir. A gente pode imaginar que isso é uma tarefa fácil, mas saber ouvir é muito complexo. A nossa antiga diretora internacional, a professora Délia Steinberg, já falecida, ela tem um artigo chamado Saber Ouvir. E ao ler esse artigo, eu refleti muito mais sobre a obra, sobre a minha postura também quanto uma pessoa que precisa aprender a ouvir para saber falar e ter uma conduta que seja coerente com essa fala. Ou seja, Marcelo, o arquétipo, como você trouxe também nas suas falas, ele é algo muito importante porque é um modelo ideal, a ideia perfeita. E parece que a gente não vai conseguir nunca alcançar algo que é perfeito. Mas a gente pode, através da amizade, dos exemplos, observar aquilo que é melhor, aquilo que é mais ideal, digamos assim. Eu gostaria que você falasse sobre essa ideia, sobre alcançar um pouco mais do arquétipo, sobre os melhores modelos que a gente tem como pessoas ao nosso redor, aqueles amigos que são mais pacientes, mais generosos, mais bondosos, ou seja, os mais exemplares, porque é importante a gente observar alguém que é melhor do que nós para poder imitar, não como perda de identidade, mas imitar aquela virtude que a pessoa tem da nossa maneira, com as nossas características. E dessa forma a gente pode também dar bons exemplos para outras pessoas através dessas experiências. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Legal, Danilo. É bem como você colocou, né? Na filosofia, quando falamos de arquétipos, a maior parte das vezes estamos nos relacionando às ideias de Platão e ao mundo das ideias de Platão. Como você bem recordou, o significado, né? Arquétipo, tipo é forma, arque é primeira, né? Ou primordial. Algo assim. Então nós temos lá os arquétipos platônicos, mas não é desses arquétipos que estamos falando nesse momento, do bom, do belo, do justo e do verdadeiro, embora se relacionam a virtudes altíssimas que em alguma medida ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo a encontrar e a desenvolver. Mas podemos atribuir essa palavra, esse termo, ao que chamamos arquétipos de consciência. O que é um arquétipo de consciência? É uma forma primária de comportamento, uma forma primária de visão de mundo. Então, por exemplo, se você lê uma obra como a obra de William Shakespeare, qualquer peça que a gente leia de Shakespeare, nós vamos encontrar um conjunto de personagens e cada um desses personagens traz um arquétipo de consciência. Por exemplo, o rei que está enlouquecido pelo poder, você encontra o jovem que está enceguecido pela paixão e faz qualquer coisa pela paixão, você encontra o príncipe que está vibrando dentro de uma premissa de justiça em relação ao seu estado e faz tudo para alcançar essa justiça. Então esses são modelos, arquétipos de consciência. Né? Você encontra isso na literatura, encontra isso no cinema, encontra isso em todos os lugares. E isso indica o quê? Que todos nós temos uns certos arquétipos de consciência, ou seja, uns certos modelos. Tem a ver com a nossa vivência e tem a ver com os contatos que nós temos ao longo da nossa vida, nossa capacidade de observar a vida e reconhecer esses modelos. Então, para facilitar as coisas, vou dar um exemplo que ele é um pouco tolo, mas ele funciona. Você pensa que não existe mais nenhum Fusca da cor verde abacate no mundo, porque você não vê Fuscas verde abacate circulando pela cidade. E um belo dia, um colega seu vai te buscar, vai te dar uma carona e fala, olha, me espera na rua ali na frente da tua casa, que é uma via rápida, e eu tô indo com o meu Fusquinha, que é verde abacate, para te buscar. Né? E você pensa que não vai ter erro, o primeiro Fusca verde abacate que aparecer é justamente a tua carona. Qual não vai ser sua surpresa ao estar esperando e ver a sua carona chegar e o Fusca passar e você descobrir que não é. Daqui a pouco vem outro Fusca verde abacate, passa e não era a sua carona. Lá pelo terceiro, quarto é a sua carona. O que você descobre nessa situação? Que existem muitos Fuscas verde abacate no mundo. Porém, como você não olhava para isso, não estava procurando isso, você não enxergava. E, embora o exemplo é meio tolo, na forma de apresentar, é mais ou menos como funciona a nossa vida. Aquilo que nós não estamos buscando ver, nós não enxergaremos de forma alguma. Então tem muitas coisas que passam à nossa volta e nós não enxergamos. Os modelos mentais que nós temos, de maneira geral, são aqueles que nos condicionamos a ver. E às vezes negamos a existência de outros pelo simples fato que ainda não vemos. Cito um exemplo. Quando você se interessa por pintura da época romântica, por exemplo, é muito comum encontrar quadros, são belas obras de arte desse período, em que aparecem, por exemplo, dois cavalheiros muito bem trajados, muito bem vestidos, abraçados, geralmente com uma garrafinha na mão deles, né, debaixo de uma árvore, contemplando o pôr do sol ou contemplando a lua. E muitas vezes o título é Amigos Contemplando a Lua, ou algo assim. Pelos nossos modelos contemporâneos, na maior parte das vezes quando nós vemos um retrato, né, um quadro como esse, se tivéssemos que explicar o que acontece ali, que cena é essa, possivelmente diríamos, ou são dois amigos, dois colegas que beberam tanto a ponto de que já estão se abraçando para ficar em pé e não sabem mais o que estão fazendo, ou são duas pessoas que possuem algum tipo de relação afetiva, sexual, né? Porque são os modelos contemporâneos. Veja que não há um problema nesses modelos. Não há nem problema em as pessoas beberem, quer dizer, depende, né? Mas, assim, não vamos julgar a bebida, também não há um problema em qualquer tipo de relação que exista entre as pessoas, de qualquer ordem. A questão é que, como eu só conheço esses dois modelos, eu atribuo àquela imagem esses modelos. E não concebo a possibilidade que talvez sejam duas pessoas sóbrias, dois homens ou duas mulheres sóbrias, que estão ali como amigos, abraçados, em afeto, contemplando o sol.
e que isso não tem nada de sensual ou sexual, senão que é a expressão típica de uma relação de amizade profunda, porque o abraço faz parte da amizade profunda, a aproximação de corações faz parte da amizade profunda, mais do que de qualquer outra relação. Então veja como é interessante que nós atribuímos os modelos que nós temos, contemporâneos, imediatamente àquilo que nós vemos no passado. Isso acontece na interpretação de obras, de literatura, às vezes até mesmo de música. Nós tendemos a projetar os nossos modelos e os nossos arquétipos sobre essas obras, o que demonstra que o nosso leque, nossa bagagem de modelos, ela é bastante limitada. E logicamente, a maior parte de nós, e principalmente o público mais jovem, mas eu penso que não só o mais jovem, todos nós, estamos imersos em uma cultura, se é que dá para chamar de cultura, que o tempo todo nos impõe uns certos modelos. O modelo é de reatividade, o modelo é de ganância, o modelo é de superioridade, de sentir-se superior ao outro, o modelo é de uma certa excentricidade, a depender do âmbito que você tá. Se eu sou artista, eu tenho que ser excêntrico. Se eu sou cientista, eu tenho que ser excêntrico. Se eu tô na área de empresarial, na área de desenvolvimento de negócios, eu tenho que ter toda uma capacidade de ação, que eu trabalho 24 horas por dia e tudo mais. E esses modelos, volto a repetir, não estamos dizendo que eles não têm valor. Pode ser que tenham. O que estamos dizendo é que esses modelos são alguns poucos modelos de muitos modelos possíveis para a experiência humana. E quando se trata das relações humanas e das relações de convivência entre os seres humanos, existem centenas de modelos que teríamos de aprender. E cada uma das virtudes, cada um dos valores que vamos descobrindo como possíveis em um ser humano. E a equação que isso se dá, porque cada ser humano é uma espécie de equação de virtudes, valores e também defeitos, elementos negativos, que geram um resultado. Cada ser humano com o qual nos relacionamos é o resultado de uma equação em desenvolvimento, porque os elementos dessa equação podem mudar a qualquer momento. O negativo pode virar positivo e vice-versa, com quanto se trabalha em relação a isso. Isso vai dando justamente a forma de identidade, a forma de apresentação de cada pessoa, de cada indivíduo, e, consequentemente, nos dá os modelos possíveis de relações com essas pessoas. Então, quando falamos da amizade, por exemplo, estamos falando de um tipo de relação humana muito alto em termos de consciência se é verdadeira amizade. No outro episódio nós falamos do coleguismo, do amiguismo, da camaradagem, que já é algo um pouco mais elevado, mas perceba, colegas são todos aqueles que atuam em um mesmo ambiente. Então, às vezes a gente atua no mesmo escritório, por exemplo, colega de trabalho, colega de classe. O colega é alguém que convive contigo, não necessariamente tem relações mais profundas que a convivência básica do dia a dia. Você não sabe quem é, de onde vem, para onde vai, enfim. O amiguismo é algo similar. Então, a gente finge ser amigo porque o meu colega gosta de jogar tênis, eu também gosto de jogar tênis, a gente se encontra para jogar tênis. E é isso, além do trabalho ou da universidade, de onde vocês convivem, vai também jogar um tênis, bate um papo legal e vai embora, cada um tem a sua vida individual, essas vidas não convergem entre si. Quando há camaradagem, geralmente é porque esses camaradas, que a gente chama de camaradagem, 2, 3, 5, 10, já possuem uma visão em comum em relação a algo. Por exemplo, eu tenho os meus camaradas da Nova Acrópole, São as pessoas que gostam de filosofia, estão buscando conhecimento, se afinam por certas buscas, certas ideias, e aí começam a conviver e trocar experiências dentro de uma camada um pouquinho mais profunda. Se eu transcender a camaradagem, o que eu vou ter? Eu vou ter a verdadeira amizade, que é quando eu começo a encontrar aquelas pessoas com quem existe uma relação de encaixe de alma, Uma relação de encaixe não só por afinidades personais, mas porque nos reconhecemos parte de uma mesma realidade. Ou seja, o que um sofre, o outro sofre também. O que um ama, o outro ama também. O que um aprende, o outro aprende também. De alguma maneira, é como se começássemos a viver juntos, efetivamente. Convivência, viver juntos, E isso vai nos abrindo as portas destes outros modelos de relação que nós desconhecemos. Seria ideal se existisse minimamente camaradagem e, idealmente, amizade em todo tipo de relações, como a relação de casais,
a relação de pais e filhos, a relação entre irmãos, entre professores e alunos, seria maravilhoso. Mas sabemos que, de maneira geral, o máximo que se alcançaria é uma certa camaradagem. Mais que isso, é preciso um esforço de um lado e de outro lado, ou seja, daqueles que se propõem a ser amigos para que essa relação possa ser construída. Que geralmente vai se iniciar em alguma afinidade, sim, inevitavelmente, por isso a camaradagem antecede a amizade, e vai culminar em algo que transcende a própria experiência da amizade, que é um sentimento que a gente bem poderia chamar de devoção, não no sentido religioso comum do cristianismo, das igrejas que tem aquela ideia de ser devoto a alguém, devoto a um santo, senão naquele sentimento de um amor que gosta de servir ao outro. Né? Quando você ama, efetivamente você quer servir aquele que ama. E isso é algo muito comum na amizade. Né? Quando a amizade verdadeira, não importa o que está acontecendo, o amigo necessita, você sente a necessidade de servir, você quer servir. E não é por um vício ou por, como gostam de falar hoje em dia, uma relação tóxica que te prende. Não, muito pelo contrário. É simplesmente porque a devoção, esse sentimento que surge à medida que aprofundamos os laços de amizade com os demais, conosco mesmos, porque existe amizade conosco mesmos, com aqueles que temos por mestres, estejam vivos ou mortos, aqueles que nos ensinam, com aqueles para quem ensinamos algumas coisas, se temos essa oportunidade, vão nos levando a isso, um sentimento de precisar servir aos demais. E aí, bom, isso faz com que a amizade se transforme, dentro dessa analogia, na antessala dos sentimentos mais profundos de relação que existem entre os seres humanos, a que eu estou chamando aqui de devoção. Você trouxe a palavra esforço ao longo da sua fala, Marcelo, e essa ideia do esforço por sermos melhores é algo muito importante, é algo preponderante para que a gente seja bons amigos. É muito interessante porque evoluir implica em se esforçar, sair de um ponto para o outro. Ou seja, se a gente tem um defeito de sermos críticos, de sermos preguiçosos, de termos pensamentos negativos, isso não é bom. E evoluir implica em mudar de postura. Se eu sou um pouco preguiçoso para com um amigo, eu vou colocar a virtude da generosidade, porque vai gerar movimento. Eu vou sair dessa inércia e oferecer o melhor. Se eu sou crítico, eu vou começar a trabalhar a minha mente para, quando vier um pensamento crítico para algum amigo ou alguma pessoa, eu vou evitar fazê-lo. Eu vou tirar esse pensamento e substituí-lo por um outro bom. E isso sim é possível fazer, porque nós deveríamos controlar o nosso pensamento, ou aprender a controlá-lo como ensina Buda e outros grandes sábios da humanidade. E se, por exemplo, eu tenho um pensamento negativo, que as coisas vão dar errado para um amigo ou para outro, ou para qualquer pessoa, eu vou também substituir e pensar positivo, trocar a mentalidade. Isso é algo que a gente pode fazer. Você trouxe o exemplo da pessoa tóxica, Marcelo. Naquele filme O Diabo Veste Prada, a Meryl Streep, ela representa esse tipo de pessoa. Quando ela chega no ambiente de trabalho, todo mundo se afasta. E é interessante a gente refletir porque às vezes pode ser que nós sejamos um pouco assim também. E isso não é bom. Os bons amigos devem atrair as pessoas pelas suas virtudes, pelos seus valores, e não o contrário. Pode ser que as pessoas pensem, mas não há amizade perfeita. Sim, ela existe quando nós colocamos em ação as nossas virtudes e valores. Haverá momentos de crises, de desentendimentos, mas isso faz parte também da experiência de uma boa amizade. Quem nunca discutiu com um amigo ou com uma amiga e teve em dúvida, em xeque a sua amizade? E, consequentemente, se há um esforço pelo bem da amizade, há que ter humildade, há que se colocar, pedir desculpas, pedir perdão se for necessário, retificar o erro. E sem sombra de dúvidas, dessa forma, essa amizade tende a ser melhor porque passou por uma prova, superou um desafio, um obstáculo. E isso faz parte da vida. Quando a gente estuda um pouco das histórias de cinema, através das grandes amizades, como por exemplo de Frodo e Sam, na saga O Senhor dos Anéis, temos aí um belíssimo exemplo de amizade. No Harry Potter também, a Hermione e o Ron. O Gandalf como a figura do mestre, mas que também é um amigo, porque ele vai inspirar o Aragorn, o Gimli, o Legolas, o Boromir, todos eles. Temos, por exemplo, o filme Rocky, onde temos o Apollo e o Rocky, que são grandes amigos. Há muitas histórias, muitos bons exemplos que a gente pode se inspirar em boas amizades, não só através do cinema, mas da literatura e da própria vida como exemplo prático de tudo isso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias para a gente refletir um pouquinho mais sobre elas.
Legal. Você coloca o cinema e isso é sempre uma armadilha pra mim. Embora tenha assistido boa parte desses filmes, não é o caminho mais fácil. Eu sempre vou pro caminho da literatura, mas encontramos o mesmo elemento, né? Falar de Aquiles e Patroclo, por exemplo, né? Na Ilíada, ou falar da relação entre o Quixote e o Sancho Panza no Dom Quixote de La Mancha, ou falar da relação entre o Robinson Crusoe e o Sexta-feira, na obra Robinson Crusoe. Existem vários arquétipos, vários modelos de consciência dessas relações amistosas. Na verdade, parece que toda a cultura humana, não só ocidental, isso é universal. Encontramos no Oriente também Gilgamesh e Enkidu, enfim, você vai encontrar em mitos chineses, em alegorias japonesas, nas histórias americanas dos povos pré-colombianos, né, anteriores às conquistas europeias. A gente sempre encontra essas alegorias colocando a amizade em patamares muito altos e também dentro dos seus campos de prova, né? O que eu vejo, Danilo, em relação a isso, o primeiro elemento é também considerar grandes modelos que às vezes se atribuem à nossa experiência. A gente falava dos modelos mentais particulares, agora há pouco também podemos falar de certos modelos universais, cosmovisões, visões de mundo que existem. De maneira geral, o cinema que nós assistimos, ele está amoldado dentro de uma linguagem bastante ocidental, a linguagem do cinema ocidental, né? Que é onde ele se desenvolveu. Isso é muito interessante porque vai trazer um modelo. A cultura ocidental, de maneira geral, está pautada em uma cosmovisão cristã, seja você cristão ou não, uma cosmovisão cristã que te dá um modelo de provas, né, de superações e assim por diante, que é específico da visão cristã, que tem consigo a ideia do martírio, né, de ter de sofrer e tudo mais para purgar certas coisas. O que não está errado. A literatura, justamente por a gente ter acesso a uma literatura mais antiga, que é essa cosmovisão e de outras realidades, às vezes amplia um pouco mais. E eu gosto de, né, quis colocar isso para justificar também como eu vou responder a tua colocação. Todas as amizades e todas as relações humanas, obviamente, vão passar por certas provações, né? O que é a prova? É o momento de constatação da veracidade das coisas, é um momento de constatação daquilo que eu efetivamente sei e daquilo que eu ainda não sei. Por isso existe prova no colégio, na universidade, em concurso, né? Em teoria, pelo menos em teoria, a gente vai para esses momentos preparado para colocar ali, demonstrar ali o quanto aprendemos. De tal maneira que as provas deveriam ser um momento de felicidade para nós, que é um momento que é o momento da verdade, né? Vamos saber o que eu sei e o que eu não sei, ou seja, o que eu preciso aprender efetivamente. E bom, isso é o mundo ideal, porque na prática geralmente não é assim, e quem prepara a prova também não está pensando em testar o teu conhecimento, está pensando em como te dificultar a vida, né? Na maior parte das vezes. Mas isso muda um pouco a nossa conceituação de prova. A prova não é algo negativo, né? A prova não é algo que me pesa. Tampouco a amizade, as provações das relações de amizade e das outras relações, muitas que existem entre os seres humanos, precisam ser vistas como algo pesado, difícil, negativo. Porque o que coloca peso e dificuldade nas coisas? É o nosso mundo emocional, que dramatiza e fantasia, às vezes de forma muito exagerada, sobre certos elementos. Agora, óbvio, essa é uma virtude que precisamos ir conquistando, que é a virtude da fortaleza interior, que precisa se cultivar sem deter uma outra virtude necessária, que geralmente é uma qualidade que trazemos de forma natural e com o tempo enrijece, que é a sensibilidade, ou seja, a capacidade de receber o impacto, né? De deixar-se imprimir por elementos externos, porque os feedbacks da vida, dos amigos e das circunstâncias, eles sempre vão chegar. A crítica, ela vai chegar, a observação, ela vai chegar, assim como a instrução e a correção, ela vai chegar. Estejamos abertos ou não para isso, tudo depende do modelo que utilizamos. Se para mim isso é uma prova no sentido de peso, de dificuldade, eu não vou ter verdadeiras amizades, não vou cultivar verdadeiras relações. Por quê? Porque eu vou reagir, vou me fechar a esses elementos que estão sendo apresentados. Agora, se eu considero isso como a grande hora da verdade, que pode me ensinar a ser ainda melhor, bom, nesse momento eu vou minimamente assimilar aquilo, ou seja, sensibilidade para ouvir
para assimilar, fortaleza para não deixar o mundo emocional entrar em reatividade, em agressividade, ficar fantasiando com aquelas coisas, poxa, a pessoa não gosta de mim, ou o mundo é injusto comigo, ou isso ou aquilo. No Oriente existe uma teoria, para alguns é crença, para outros é uma teoria, porque entendem como uma ciência. No mundo ocidental a gente chama de lei de ação e reação, no Oriente a gente chama de karma, né? Karma seria justamente a lei de ação e reação de todas as coisas. Bom, todas as coisas possuem, quando fazemos, uma reação, vão ter uma reação, uma consequência inevitável. Toda ação gera uma reação de igual força e em sentido contrário, a gente diria na linguagem ocidental. O que seria o karma? A equação da própria vida. É uma equação matemática que não tem emoções, né? O karma não seria um ser ali observando e falando, agora eu vou perseguir esse fulano, esse aqui tá merecendo algo melhor porque foi bonzinho, né? Ele não é o Papai Noel, nem um ser emotivo. O karma é uma equação matemática. Então, quando você coloca a água na geladeira e a geladeira tá funcionando, o que vai acontecer? Ela vai gelar. E se você colocar no micro-ondas e ligar o micro-ondas, ela vai esquentar. Tal é a lei de ação e reação. As coisas são precisas nesse sentido. Então, tudo aquilo que eu vivo nessa perspectiva nada mais é do que resultado das minhas ações, dos meus comportamentos. O que ocorre é que às vezes eu não entendo o que acontece comigo. E se eu não entendo o que acontece comigo é porque eu não entendo certas leis. Eu estou agindo de maneira um pouco enseguecida ou agir durante longo tempo de maneira cega, sem ver as coisas. E aí as reações surgem na minha vida e eu tenho a sensação de que há algo injusto, algo incorreto, ou que existe uma boa sorte da minha parte e tudo dá certo porque eu nasci com boa sorte. E as coisas, pelo menos nessa visão que é muito afinada com a nossa filosofia, não são exatamente assim. Tudo é resultado de um processo. Então, na relação de amizade, existirão essas ações e reações. E essas ações e reações, elas justamente vão afiançar as relações. Por quê? Enquanto tudo está muito bem, né, pelas afinidades, pelos desejos, pelos interesses mútuos, as coisas fluem com certa tranquilidade e quando está tudo tranquilo a gente não se preocupa. Todavia, quando surgem divergências, quando surgem pontos de vista distintos e principalmente quando por parte de um há um equívoco que pode ser considerado grave e tem de ser corrigido, o amigo justamente por amor não pode deixar que isso passe. E aí vem a prova de ambos, porque é difícil ouvir, mas também é difícil falar. É difícil a gente receber uma crítica ou uma orientação, um ensinamento de correção, mas também é difícil dar esse ensinamento. É muito mais fácil a gente ser condescendente com as coisas e ir levando, empurrando com a barriga, digamos assim, para ver se de repente a pessoa se dá conta e se corrige. Não. A troca nesse sentido, ela é importante. É por isso que talvez os antigos filósofos, quando falavam da amizade, tratavam justamente sobre isso, de evitar qualquer tipo de bajulação, mas também de desenvolver a cortesia adequada para aprender a transmitir as coisas da forma mais limpa, menos emocional, menos agressiva possível e preparando o nosso amigo para isso, explicando, olha, tem uma situação que a gente precisa conversar, talvez não seja assim tão agradável, eu vou tentar falar da forma mais elegante, mais limpa possível e gostaria que você fizesse um esforço para também ouvir, entendendo que eu não estou te criticando, mas eu preciso te apresentar algo que talvez você tenha de observar, tenha de refletir e quero saber se você está disposto nesse momento a isso. E o amigo vai ter que responder sim ou não, porque quando a pessoa se dispõe, é muito mais fácil. E se o amigo diz, não, nesse momento não, pois bem, a gente dá o tempo necessário para a pessoa se preparar para ouvir o que temos a falar, e ela poder realmente assimilar aquilo que está sendo falado não como uma crítica, e sim como um pedido de reflexão, de observação, uma orientação de correção. Porque se não há essa abertura, Danilo, não haverá diálogo de possível crescimento. Então você falava de evolução, e evolução nada mais é do que movimento. Agora, se eu evoluir em relação a algo, eu tenho que saber, me movimentei em relação a quê? Em que direção? Por que e para que eu faço as coisas? E talvez a chave fundamental
que eu colocaria aqui nas relações de amizade e qualquer outro tipo de relação, não seria tanta preocupação com quando recebemos uma crítica, algo do gênero, porque isso todos nós passamos o tempo todo e sentimos a dor que é. Mas o outro lado, quando precisamos orientar e observar o como fazemos, aprender a encontrar o momento adequado, a maneira adequada de colocar as palavras, a carga adequada, porque se não nos preparamos para esses momentos, o mundo emocional, que de forma geral não tem assim, não temos um controle tão grande, ele se altera, e quando se altera nem percebemos, colocamos mais força, mais carga, e vem todos os nossos vícios, a nossa agressividade junto, e isso pode ser muito nocivo. Aí não adianta dizer que somos amigos porque criticamos o amigo, porque nesse momento a gente vai estar ferindo mais do que educando, mais do que ajudando. Então a elegância nas palavras, a diplomacia na maneira de colocar as coisas, de maneira sincera, mas elegante, diplomática, ela é muito importante nessas relações. Com certeza, Marcelo. E eu estava aqui refletindo enquanto você falava, pensando no que te pedir para falar nesse encerramento. E acabei pensando nos meus amigos, em todos eles. Em Nova Acrópole temos um primeiro princípio que fala sobre a fraternidade. Esse princípio, ele é muito importante. Ele nos ensina a buscar amar todas as pessoas. Não é um princípio novo da Nova Acrópole, porque outras tradições como a hindu, por exemplo, já utilizaram esses princípios também. E esse da fraternidade é muito importante porque nos ajuda a ver no outro um amigo, um semelhante, alguém que faz parte da mesma família humana. E aqui cabe um parênteses que é muito importante para que a gente não seja leviano ao entender incorretamente a fraternidade. A fraternidade não é aceitar qualquer tipo de comportamento, ou seja, comportamentos vis, desonestos, intolerantes, violentos, truculentos e que geram maldade dentro de um grupo, naturalmente que precisamos repelir, porque isso não é bom para o grupo. Agora, claro, Marcelo, isso é um assunto para aprofundar muito mais, mas a fraternidade implica, de maneira bem objetiva, em que cada um que participa de uma ideia de fraternidade tem que vivê-la lutando contra os seus próprios defeitos que as afastem dos demais. Porque senão é fácil. Eu sou fraterno, eu aceito qualquer coisa. Não, não é dessa maneira. Precisamos entender que a fraternidade é uma conquista interna de todos, porque para alcançá-la não se trata de algo fácil. Há que dar uma real batalha interna contra os nossos defeitos, os nossos vícios e as nossas imperfeições, para que o grupo se beneficie disso, cada qual fazendo a sua parte. E eu tenho vários amigos, Marcelo, com visões diferentes de mundo, de vários gêneros, cores de peles. E isso me ajuda muito a entender esse princípio de fraternidade, porque eles são diferentes de mim, só que todos têm virtudes em comum. E eu também dou a minha batalha para colocá-las em ação, para oferecê-las. Eu me lembro de Ortega y Gasset, que falava do homem-massa. Quando a gente sai desse homem-massa, desse ser humano massa, a gente aprofunda todas as ideias, ou podemos aprofundá-las. E buscar viver com todas as nossas forças os valores nos faz bons amigos, boas amigas. Eu conversava com um amigo recentemente, estava em um ônibus e tinha uma pessoa que estava falando mal de outras pessoas do seu trabalho. E eu tenho percebido isso de maneira recorrente e ele comentou algo semelhante comigo. As pessoas estão sempre reclamando das outras e é muito curioso porque isso inconscientemente vai nos afastando. Eu gostaria que você, na sua mensagem, Marcelo, deixasse algo de muito positivo, de muito valoroso, para que a gente pudesse entender um pouco mais do fundo do nosso coração como sermos bons amigos, o que podemos oferecer para as pessoas no sentido de algo bom, algo melhor, em termos de comportamento. Porque não se trata de falar sobre isso, mas de viver. Precisamos efetivamente de novos e melhores modelos mentais, né, Danilo? Como a gente falava agora há pouco, esses modelos que a gente vê e às vezes incomodam e às vezes estão em nós, né? São alguns rasos modelos que, por algum motivo, têm sido os nossos. E podemos mudar. Com imaginação, com criatividade, com boa vontade, podemos mudar. No início do podcast, você falava da leitura do livro da menina que sabia ouvir. E isso faz muito sentido para o que você coloca agora. Eu penso que talvez o que existe de mais especial dentro das relações de amizade seja justamente a capacidade de ouvir um ao outro que tem os amigos. Esse ouvir é ouvir palavras, mas esse ouvir é ouvir silêncio.
assim como é muito especial uma conversa entre amigos sincera, seja ela divertida, de algum assunto que nos interessa, ou uma análise de uma circunstância, ou a troca, né, aquele desabafo que às vezes é necessário você colocar para alguém para organizar as ideias, né? O amigo, ele tem a capacidade também de ouvir no silêncio, às vezes estar em silêncio durante alguns instantes ou em uma caminhada e bom, o silêncio ele fala muito, na verdade o silêncio vivo fala mais do que muito do nosso discurso. Isso é um pequeno mistério que a gente tem para desbravar quando começa a construir, se consegue construir esse tipo de relações. Também não vamos colocar aqui a expectativa que basta ouvir o podcast e aplicar algumas coisas e vamos ter relações de amizade profundas de um dia para o outro. É uma construção, mas ninguém começa essa construção se não inicia a jornada e se predispõe a isso efetivamente. E às vezes o cenário também com o qual nos confrontamos, o elenco da nossa vida, por mais que você queira, não vai abrir espaço para tantas relações de amizade, e é preciso aceitar isso também. Como dizíamos agora há pouco, cada pessoa, incluindo-nos, né? É sempre importante se incluir quando fazemos observações em relação ao mundo. Fazemos parte desse mundo. Cada pessoa, cada um de nós é o resultado de uma equação dinâmica, de uma equação matemática dinâmica, ou seja, que está variando o tempo todo. Então nós podemos variar a nossa equação, mas isso não obriga que as pessoas à nossa volta vão variar de igual maneira e vão buscar as mesmas coisas. Podemos tentar, né? E devemos tentar. Isso é o mínimo que se tem a fazer. A capacidade de ouvir é, então, talvez a mais importante para as relações de amizade. Justamente porque uma das coisas fundamentais para o ser humano é ter ideias ordenadas para que consiga tomar decisões, para que consiga dar passos, para que consiga se compreender. E a única forma de organizar bem as ideias é através do discurso, é através da fala, né? Essa fala pode ser de maneira escrita, consigo mesmo, ou com o outro, o que hoje é menos comum. A gente se corresponde de maneira muito fragmentária, mas vamos recordar que até um século e tanto atrás, algo muito comum eram as relações epistolares, ou seja, as relações por cartas, em que os amigos conversavam por cartas. É uma maneira de falar por escrita. E o que é mais comum para nós hoje é a oralidade, o falar efetivamente, né? E o que é importante, quando é amizade, temos que pensar que quando alguém conversa conosco, e mesmo que não seja amizade, se a gente está predisposto a isso, né? Está predisposto a conquistar novos amigos ou ao menos relações um pouco mais profundas com as pessoas. Nem sempre a pessoa está falando porque precisa da nossa opinião. E um dos péssimos modelos que nós temos é que temos de imprimir a nossa opinião sobre todas as coisas e julgar todas as coisas. E não é assim, às vezes a pessoa só precisa falar. E a melhor coisa que nós podemos fazer é efetivamente ouvir, não ficar pensando o que nós achamos disso, ou o que eu vou responder para ela, ou não, isso não pode, isso pode. Simplesmente ouvir e, quando muito, fazer perguntas, porque a arte de conversar, a arte do diálogo é um bom tema para um futuro podcast ou uma série, né? É justamente a arte de ouvir e saber fazer perguntas. Quem conduz uma conversa efetivamente é quem faz as perguntas, não quem está falando, né? Pergunta é uma ação que gera uma reação. Então você vai conduzindo pelas perguntas. E é preciso aprender isso nas relações humanas. E os amigos sabem disso naturalmente. Em que você, quando muito, pergunta algo em relação ao que a pessoa está falando. O que ela pensa sobre isso, o que ela sente, por que isso a faz sofrer tanto, ou porque isso a motiva tanto. Porque de dar este tempo, permitir-se esse tempo com a pessoa, com perguntas neutras em relação ao que a outra pessoa fala, nós colaboramos com o processo de organização das ideias do amigo ou da pessoa com quem estamos conversando, que é o que precisamos também quando estamos naqueles momentos de ideias anuviadas, de ideias turvas, e precisamos ordenar. Bom, vamos conversar com alguém e, de colocar para fora, vamos ver as nossas ideias, os nossos pensamentos e vamos ordená-los, né? E essa conversa vai ser muito boa, ainda que a pessoa do outro lado não diga muitas coisas, fez uma ou outra pergunta ou ficou em silêncio o tempo todo, porém interessada. E quando falamos de ouvir, é efetivamente ouvir com interesse. Então aí nós temos um segundo elemento fundamental. O interesse no ser humano
O interesse nas pessoas, não na vida das pessoas, entendamos bem, porque interesse na vida das pessoas, nos detalhes da vida das pessoas, isso todo mundo tem por algum motivo mórbido, né? É o interesse na pessoa, no indivíduo em si. Olhar para aquela pessoa e lembrar que ali não é só um corpo de reações, mas uma alma que se expressa através daquele corpo. Uma alma que talvez esteja aprisionada naquele corpo de certa maneira, porque o corpo, as emoções, a mente a limitam em muitos aspectos. Olhar nos olhos e reconhecer essa alma que está se expressando ali é o que gera verdadeiro interesse humano, interesse real nas pessoas, e esse é um fator também fundamental para a convivência e para as relações humanas e conquista básica da amizade. Na amizade existe isso, o diálogo, a capacidade de ouvir, a diplomacia na forma de colocar as coisas, o cuidado, e o interesse real pela outra pessoa. Um interesse tão grande que a gente é capaz, às vezes, de abrir mão do nosso tempo, abrir mão das nossas coisas para ajudar ao outro efetivamente, de tanto que amamos e tanto queremos bem, porque sentimos como uma parte de nós mesmos. E é aí que a amizade vai nos levar a começar a reconhecer o outro como uma parte de nós mesmos, né? E é por isso que certas relações de simpatia, simpatia de sentimentos, simpatia de experiências e decisões começam a ocorrer. Quando digo simpatia, é afinidade, a tal ponto que às vezes você não falou, mas a outra pessoa já compreendeu. Às vezes você sonha com a pessoa e a pessoa sonha contigo e no outro dia trocam essa experiência ou não, mas se sentem ainda mais próximos, ainda mais unidos. Aí estão alguns elementos, Danilo, que são fundamentais na amizade. A aceitação também é um elemento, se me permite acrescentar, importante. Você falava da diversidade que temos na nossa experiência acropolitana, na nossa experiência da escola de filosofia, justamente pela busca de conquista do nosso princípio de viver, em alguma medida, a fraternidade universal sem distinções de raça, cor, credo, sexo, condição social, etc, etc. Obviamente esse é um princípio que nem todos conseguimos viver na integralidade. Um princípio, ele serve como um modelo que estamos buscando conquistar. E à medida que os anos passam e nós vamos crescendo, vamos conquistando cada vez mais, e isso gera a grande magia de uma instituição, de uma escola que permite que pessoas tão diferentes estejam conosco. Agora é importante entender que aceitar a diferença é diferente de ser condescendente. Aceitar diferenças é aceitar diferentes pontos de vista, é aceitar diferentes cosmovisões, né? Visões de mundo distintas, aceitar formas culturais distintas, porque muda quem vive no sul para quem vive no norte, quem vive num local frio e que neva, de alguém que vive na região tropical, de alguém que gosta e ouve mais um estilo ou outro estilo musical, etc. Tudo isso muda, isso não faz com que um seja melhor do que o outro. É diferente e é importante sempre lembrar disso, que essa aceitação, que é uma virtude, é diferente da condescendência, que nesse caso é um defeito, inclusive pode ser um crime, quando certas coisas não estão corretas, não porque a gente acha que não está correta, elas não são corretas, e aí fingimos que está tudo bem, que tudo tem de ser aceito em prol da fraternidade. Não é assim. Do contrário, não existiria harmonia e não seria necessária a lei se chegássemos a esse ponto. Inclusive, enquanto existir legislação, boa ou ruim que seja, é porque ainda não chegamos a uma visão real de aceitação e harmonia. Porque às vezes a gente também utiliza o princípio da fraternidade pelo lado sombrio. Queremos que as pessoas nos aceitem pelos nossos defeitos, pelos nossos equívocos, pelos nossos vícios, e isso não pode ser assim. Todos estamos numa jornada, como você dizia, de evolução, de crescimento em direção a ser melhores. Então é um ponto de alerta também para a gente não confundir claramente a virtude da aceitação necessária para a fraternidade com a condescendência, que é aceitar qualquer coisa de qualquer maneira. Obviamente, se numa relação que eu suponho de amizade há um abuso, há um interesse pessoal, a pessoa se utiliza disso como um meio para conquistar algo, isso já deixou de ser amizade, não é uma relação saudável em hipótese alguma. Nem amizade, nem qualquer outra, né? Se eu estou com alguém por um interesse daquilo que a pessoa pode prover para mim, isso não é exatamente um sentimento nobre. Deveríamos deixar de lado e buscar os sentimentos nobres. Dessa forma, encerramos o nosso podcast, agradecendo novamente a presença do professor Marcelo Silveira e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole.
Te agradeço, Danilo, um grande abraço para você, para nossa amizade, para os ouvintes, e que justamente esse tema de amizade reverbere em suas reflexões e que cada um possa encontrar relações cada vez mais verdadeiras e mais profundas na sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço também a você, meu amigo, e a todos os nossos ouvintes amigos que tenham tido um feliz Dia do Amigo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra número 2 em Si maior, opus 83, terceiro movimento.